Boa noite, professor, tudo bem? Eu sou o Eduardo, vou apresentar aqui como está o andamento do nosso projeto para esse Sprint 2 de IoT. Basicamente, para relembrar, o nosso sisteminha é um sistema de gerenciamento de sinistros para planos de saúde odontológicos. Então, um paciente alega uma ocorrência com base na doença ou procedimento que ele tenha passado, geralmente, na maioria dos casos, por um dentista. E essa ocorrência pode ser aprovada ou não, dependendo do que o funcionário da seguradora decidir. Essa aprovação ou não é o que tem de mais importante no nosso sistema, porque ela vai definir custos adicionais para a seguradora, benefícios para o paciente e possíveis problemas judiciais lá para frente, dependendo de como for feito. Então, a gente definiu que esse é, essa é a parte mais importante do nosso sistema, onde a gente tem que focar para ganhar a maior quantidade de valor. Pensando nisso, a gente criou para os pacientes um campo categoria. Isso nada mais é do que uma clusterização dos pacientes em que a gente vai definir categorias de risco e de status, onde o paciente vai se encaixar. Então, um paciente categoria A, na teoria, vai ser melhor, ele vai ter melhores condições financeiras e muito provavelmente vai ter esse campo aqui, visitas ao ano, maior do que um paciente numa categoria B ou C, mas ao mesmo tempo nem tudo são flores. Esse paciente categoria A, ele tem muito mais volume, poder judicial. Ele pode contratar um advogado e qualquer coisa que aconteça dentro dessa ocorrência que venha a afetar a saúde dele ou o psicológico dele, muito provavelmente a gente, como seguradora, vai ter alguma repercussão negativa. E o dinheiro que a gente estava ganhando com esse paciente categoria A, depois de um possível processo, não seria tão vantajoso assim. Então, por isso que é importante a gente conseguir incluir os pacientes dentro desses clusters. E com base nisso, a gente criou esse notebookzinho. Ainda está em fase de desenvolvimento, porque a gente fez usando uma base de dados mocada, realmente. Então, os resultados não são tão úteis no momento, mas é um POC que a gente pode usar para pensar em como que a gente melhor pode definir essas categorias de pacientes. Então, a gente tem um CSVzinho com a nossa tabela. Dessas colunas aqui, o mais importante para a gente é a coluna fumante, a coluna renda e a coluna visitas ao ano. Dependendo das informações que a gente tiver acesso no futuro, a gente pode alterar, mas por enquanto a gente definiu essas três coisas aqui, que são basicamente um critério de saúde, um critério de poder financeiro e um outro critério de frequência, atividade no dentista, propriamente dito, que é o visitas ao ano. Então a gente carrega esse CSV, faz algumas tratativas em cima dos dados. A principal dela é que a gente vai separar só nas colunas que a gente realmente quer fazer um tratamento, fazer uma análise, e depois disso a gente vai normalizar os dados para que eles tenham o mesmo peso entre si. De novo, uma renda de 50 mil contra visitas ao ano de 2 ou 3, é claro que a renda vai valer mais. Então, por isso que a gente está normalizando esses dados. Aí, a gente decidiu adotar o K-means para fazer a clusterização. Então, testando aqui em diferentes valores de clusters,
A gente achou aqui que com 5 clusters, talvez o valor da distorção fosse menor. Então, 5 clusters é um número bom que pode definir as categorias dos nossos pacientes. Isso é bem interessante porque inicialmente a gente estava pensando em 3 categorias. Então, é claro que são dados mocados, a gente não pode garantir que isso vai ser verdade para dados reais, mas é interessante pensar que talvez um número maior de categorias de clusters, como 5 ou 6, funcione melhor para o nosso caso, né? Então, a gente definiu fazer com 5 clusters para esse teste. Aí, a gente treinou o nosso modelo com base nesse número de clusters. E aí a gente pegou de novo os, os nossos dados de pacientes e fez a previsão em qual grupo eles se encaixariam. Agora, esse foi o nosso progresso até agora. E para finalizar, uma coisa que era esperado, mas é um pouco decepcionante, o valor de silhueta deu muito baixo, então, ou seja, esse modelo ele não pode ser usado com confiabilidade para o que a gente quer fazer por enquanto, mas isso está muito relacionado ao fato da gente ter usado poucas linhas de dados. Se eu não me engano, esse CSV está com menos de 100 colunas, de 100 linhas, então é um valor muito baixo, não é confiável e não dá para usar ele para predizer o que está acontecendo na população geral. E além disso, esses são dados mocados, então eles são completamente aleatórios, gerados por IA, então eles são diferentes de dados que acontecem na vida real, que geralmente tendem para um lado ou para outro e tendem a agrupamentos específicos. Quando são dados possivelmente totalmente aleatórios, eles vão ter uma distribuição muito mais uniforme do que se a gente tivesse dados reais, né? Então, esse modelo em si treinado, a gente não pode usar para muita coisa ainda, muito pelo fato de serem poucos dados e dados mocados, mas a ideia do que está sendo feito aqui, a gente pode reaproveitar bem. E a principal lição que eu tiro disso, dentro do grupo, é que talvez só definir categorias A, B e C seja muito simplório e não consiga definir o nosso sistema de pacientes. Então, a gente tem que olhar com mais carinho e aí, possivelmente, para os próximos passos, a gente pode pegar algum dataset de planos de seguradoras, planos odontológicos, com dados reais e fazer essa mesma análise em cima desse dataset para ver o que vai acontecer. Além disso, para o próximo ano de desenvolvimento, a gente planeja que essas categorias realmente tenham um impacto em como a gente trata com cada paciente. Por enquanto, as ocorrências só podem ser aprovadas ou não, mas isso não leva em conta qual é a categoria do paciente. Então, o nosso desejo daqui para frente é tentar se aproveitar dessa ferramenta que a gente tem pela IA e usar isso para melhorar ainda mais o nosso sistema. Então, foi isso, professor. Espero que você tenha gostado e entendido porque, mesmo tendo um progresso aí, ele não foi ainda muito eficiente para o que a gente quer no futuro, mas ele já dá um gostinho de como que a gente pode usar a IA para melhorar o nosso projeto. Muito obrigado, valeu, até mais.